Momento de louvor, de adoração, de quebrantamento, momento de nos derramarmos na presença do Senhor. E também temos nesta hora um momento de ouvirmos aquilo que Deus preparou para o nosso coração, aquilo que Ele deseja falar-nos nesta manhã, quando participaremos da ceia do Senhor, quando o Senhor nos chama e nos convida a participar da sua mesa. Amém? Graças a Deus por isso. Quero pensar um pouquinho num texto que veio ao meu coração. Quinta-feira à noite, terminei a minha oração e, quando ainda ajoelhado, terminando a oração, Deus trouxe o texto, esse versículo e essa proposta dessa mensagem de agora. Então, levantei-me e anotei para não esquecer, porque ia deitar, mas eu falei, mas se eu me deitar agora, talvez amanhã não me lembre da forma que Deus me trouxe ao coração agora. Então, anotei e quero trazer para o seu coração uma palavra que Deus gerou na minha lições que nós podemos receber lá no jardim, lá no primeiro jardim, quando e onde tudo começou. Gênesis capítulo 3, versículo 6 ao versículo 10. Convido você a abrir sua Bíblia. Eu quero agradecer a Deus também. Nesses dias estivemos orando, pedindo ao Senhor algumas vidas e famílias que estavam preocupadas porque tiveram contato com alguém que estava com Covid-19, mas glória a Deus, né? Nós tivemos resposta negativa à contágio e glorificamos a Deus, né? Irmã Júlia, irmão Puaia, irmã Lita e família pastoral, graças a Deus, né? Deus tem cuidado de todas as maneiras. Gênesis capítulo 3, versículos 6 a 10 e o versículo 21. Então, eu leio assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se-lhes então os olhos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Amém? Fala conosco, Deus Todo-Poderoso. Ajude-nos a compreender a Tua palavra. Ministra as nossas almas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar, queridos. Lições no jardim. Texto conhecidíssimo de todos nós. A história que explica a nossa existência, a história que explica a existência do pecado, da maldade, da morte, mas a história que explica também o inexplicável, incomparável gesto de amor de Deus.
E começamos como primeira lição dentro desse texto, a lição de que o primeiro casal, ele foi despido pela desobediência. O primeiro casal, assim como toda a humanidade, foi despida pela desobediência. E tudo começou no ouvido. Quando deram o ouvido à voz de Satanás. Começou no ouvido e passou para os olhos, porque ouvindo a palavra do inimigo, agora os seus olhos despertaram para olhar de forma diferente para aquele fruto. Dos olhos saltou e desceu para o coração. E agora não somente o ouvir foi afetado, não somente os olhos foram afetados, mas também o coração é contaminado. E eles passam a desejar aquele fruto. E do desejo passa para as mãos, em que eles colhem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E das mãos passa para a boca, onde provam do fruto que Deus lhes disse não provasse. Irmãos, foram despidos pela desobediência. E eu digo aos irmãos, cuidado. Cuidado para que os teus ouvidos também não estejam sendo emprestados a Satanás, as suas mentiras, as infâmias e calúnias que ele quer que você acredite, que ele quer que você compre como verdade. Cuidado para você não permitir que os teus ouvidos seja depositório de mentiras que Satanás lança todos os dias. Cuidado para que os teus olhos, eles não comecem a olhar para aquilo que não é apropriado para você como servo, como serva do Senhor. Cuidado para que o teu coração não fique inflamado de desejos por coisas impuras. E aquilo que não despertava nenhum interesse agora é desejo ardente do teu coração. Cuidado. Cuidado para que as tuas mãos não toquem naquilo que é impuro. Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado com a tua boca para que não pronuncie palavras de maldição ou para que não prove as coisas impuras. Cuidado, boquinha, o que fala. O homem e a mulher, ambos estavam vestidos, mas agora foram despidos pela desobediência. Gênesis capítulo 2, versículo 25, a Bíblia nos diz assim: ora, um e outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Irmãos, quanta dificuldade de entendimento muitas vezes o homem gera nesse texto, com relação a questões sexuais, com relação a pecado. Apaga isso, deleta isso, se há resquício dessa questão na sua alma, no seu coração, porque pecado não tem a ver com questões sexuais. Aqui no texto, eles estavam nus e não se envergonhavam. A questão não foi eles se enxergarem como nus, porque estavam nus, mas a nudez nunca os incomodaram. Estavam casados. O próprio Deus celebrou a união daquele casal. O próprio Deus trouxe a mulher ao homem, deu um ao outro e os uniu. Não havia nada de errado com relação a isso. A ordem de multiplicar e encher a terra foi dado antes do pecado. Então olhamos para esse texto e vemos um casal que se relaciona, um casal que se ama, um casal que vive na plenitude da vontade de Deus, que é a vontade de Deus. Porque
foi assim que Deus criou homem e mulher, para estarem juntos, para formarem famílias, para darem à luz a novas pessoas. E eu fico pensando, irmãos, o texto enfatiza: estavam nus e não se envergonhavam, mas chegando à desobediência, então seus olhos foram abertos para a maldade, abertos para a impureza, e vindo o pecado, o olhar do outro já me intimida, o olhar do outro já me envergonha. Eu já começo a maquinar no meu pensamento o pensamento do outro, e o pensamento que possa estar sendo produzido na mente do outro me incomoda, ainda que eu não tenha certeza de que é isso, mas eu sugiro que seja. E agora eles começam a viver uma guerra. Os olhares deles já expressam sentimentos impuros. E um e o outro talvez se sinta desconfortável por estar nu. Coisa que outrora não existia fora do pecado, porque havia algo muito maior. Escuta, o problema foi a ausência de roupas? Será que o problema de Adão e Eva foi a ausência de roupas? Não, irmãos. Foi exatamente a desobediência, foi a mudança que ocorreu no coração de ambos quando o pecado entrou. Agora a visão mudou, os pensamentos mudaram, os sentimentos mudaram. Não há mais a pureza, o amor que Deus espera que haja entre a humanidade. O pecado despiu todo o homem. Efésios capítulo 6, versículo 14, a palavra do Senhor nos diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Eles estavam firmes, vestidos aqui, antes do pecado. Estando firmes, se afrouxaram quando o pecado entrou. Estavam cingidos com a verdade, agora a única coisa que resta é a mentira. Quando eles já começam ali, nas primeiras palavras que declaram ao Senhor mentir e jogar a culpa um no outro, estavam nus no físico, mas vestidos da couraça da justiça. Mas agora a única coisa que de fato resta para eles após o pecado, sendo despido da couraça da justiça, sendo despido das vestes espirituais, a única coisa que sobrou para eles é a injustiça. A injustiça que trouxeram sobre si mesmos, com peso de condenação, a injustiça que fizeram contra Deus, no sentido de desobedecer esse Deus que tão maravilhosamente os abençoou e gerou todas as bênçãos para a sua sobrevivência, a sua subsistência, a sua manutenção. Injustiça contra a humanidade que eles representavam, porque o pecado, o agravo deles contra Deus, trouxe um resultado a toda a humanidade. O pecado entrou e os despiu. Estamos vestidos, irmãos? Estamos vestidos? Porque nem a melhor e mais fina indumentária que o homem possa ter sobre o seu físico poderá acrescentar aos olhos de Deus vestimenta, se este não estiver provido das vestes celestes, das vestes espirituais, da armadura de Deus. Escuta esse texto lindo, Isaías capítulo 61, versículo 3, a Bíblia nos diz assim: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado,
a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Este texto fala da missão que Jesus veio realizar aqui, neste mundo. Quando o Verbo se fez carne, veio aqui para realizar esta obra. E ele veio fazer isso porque o homem, na pessoa do primeiro casal, pecou e se despiu. Mas eu quero enfatizar nesse versículo, e quero que você preste atenção, nessa obra que Jesus veio realizar, entre todas as questões que mostram e nuances que mostram o texto aqui, escuta, ele diz assim, olha, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Jesus veio dar-nos vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. O pecado, quando alimentado, aquecido no coração humano, ele gerou um desprovimento destas vestes, porque Adão e Eva estavam vestidos de louvor. A ação deles, o casamento deles, o relacionamento deles, a intimidade deles, o amor desenvolvido por eles, a obra que eles desenvolviam no jardim, eram vestes de louvor, exalava louvor a Deus. Mas agora, desprovidos, só sobrou o quê? Espírito angustiado. Agora eles estão angustiados, e a voz do Deus Todo-Poderoso, que chega aos ouvidos dele na viração da tarde, os assusta, e eles têm medo. Uma voz que os chamava a apresentar-se, aquela voz, e com alegria se apresentar. Agora eles assustados, amedrontados, angustiados, espírito angustiado, eles se escondem por detrás das árvores, como se nós pudéssemos nos esconder daquele que tudo vê. Irmãos, fogem do Senhor. Então, primeira lição para o nosso coração, entendermos isso, que o pecado, ele despia o primeiro casal. Segunda lição, mostra-nos os desobedientes em fuga. Quando, versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. O casal despido da veste de louvor, agora se esconde amedrontado, angustiado, espírito angustiado. O que acontece com a humanidade desobediente? Porque as pessoas têm tanta dificuldade de ouvir falar do Senhor? Porque as pessoas têm tanta dificuldade de dar ouvidos, de dar atenção às coisas de Deus? Porque as pessoas sempre se escondem através do seu ativismo, através de uma coisa e outra, através das suas desculpas, exatamente porque estão desprovidos destas vestes espirituais, porque os pecados as despiram de tal maneira, e agora o que sobrou é medo, agora o que sobrou é indiferença, agora o que sobrou é desobediência, e estas vidas vão se esconder de Deus. O ser humano esconde através do seu ativismo cotidiano. Não tenho tempo. Mas se de fato existisse no coração do homem desejo, ele acharia tempo, porque ele acha tempo para todo o prazer que anela sua alma. Escuta, se esconde nas crenças que ele produz para o seu próprio coração. O homem produz crenças para que ele possa encaixar as suas crenças naquilo que ele deseja exteriorizar como fé. Ou seja, uma crença que não me obrigue a nenhuma mudança, uma crença que não me tire da minha zona de conforto. Essa é a grande questão da humanidade. Se esconde de Deus em crenças que ele produz do seu próprio coração, para que ele não tenha que se curvar àquilo que Deus espera dele. O homem se esconde de Deus, criam regras, ele cria regras para seguir, ao mesmo passo em que ele inutiliza no seu coração e na sua obediência as regras
firmes e imutáveis do Senhor. O ser humano no pecado se esconde de Deus, alegando a sua inexistência. O salmista, no Salmo 41, versículo 1, e no Salmo 53, versículo 1, ele escreve a mesma palavra dizendo: diz o nécio no seu coração, não há Deus. Diz o insensato, diz o indouto, diz o desprovido de consciência, de sabedoria, não há Deus. Muitos se escondem de Deus na busca do conhecimento e afirmam que Deus não existe, mas escuta, a maioria que afirma que Deus não existe faz esta afirmação porque é magoado com Deus, porque creu em um Deus que é vendido por alguns nesse tempo e em todos os tempos, um Deus que é serviçal do homem, não Senhor. Um Deus que precisa impedir que mazelas, que coisas ruins cheguem à minha vida. Afirmam a inexistência de Deus, se escondendo de Deus porque estão magoados com Deus. Porque imaginavam em seus corações que esse Deus que eles diziam ser um Deus de amor, não poderia de forma alguma, se existisse, se amasse, trazer mazelas ou permitir que elas chegassem à minha porta. Só que, olhando para a verdade da vida, e entendendo a realidade de onde estamos, no mundo que jaz no maligno, como poderíamos passar incólume por esta vida? Como não ser afligidos? Como não ser tocados por esse tempo mau? Como não experimentar? Como não sentir? Como não ser oprimido? No mundo que gera aflições e tribulações, muitos estão frustrados com Deus. Muitos nesse tempo, irmãos, estão achando ser inteligente contestar ou mesmo excluir Deus da sua vida. Para muitos intelectuais, é uma prova de sabedoria tirar Deus de cena das suas vidas. Mas escuta a palavra de Deus, Romanos capítulo 1, versículo 21 e 22, a palavra de Deus nos diz: portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram glórias, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, enculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E este é o retrato de uma humanidade que se esconde atrás de um ateísmo, se esconde atrás de um sincretismo, se encontra atrás de uma indiferença, mas na verdade há loucura em seus corações, estão se escondendo de Deus porque foram despidos das vestes espirituais, porque o pecado se assenhora de suas vidas. Muitos estão nessa questão não admitindo a existência de Deus, mas na verdade porque não querem confrontar a verdade, admitindo que Deus é Deus, admitindo que não tem controle algum sobre a sua própria vida, sobre a sua própria história. Em algum momento, na loucura humana, o homem se sente poderoso e diz que não precisa de ninguém. Em algum momento da vida de uma pessoa, talvez no momento em que ele se sinta mais pleno em todas as coisas, mas não existe momento algum que nós não venhamos depender totalmente do Senhor.
Como a irmã Ronise disse, é um tempo para vivermos dependência total, irmãos, total desse Deus. Dependência total desse Deus. Não fuja de Deus, venha para Ele. Amém? Terceira lição: paliativos para o problema da nudez. Versículo 7, parte B, o texto diz: cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O homem tenta resolver o problema que ele causou. A desobediência dele trouxe algumas sequelas que ele acha que pode sanar por si mesmo. E nós sabemos que o problema não pode ser resolvido somente pelo homem. Eles amarraram folhas de figueira, fizeram coberta para o corpo e resolveu o problema. Não resolveu. Aquelas folhas, elas murchariam, se desfariam, e talvez no outro dia eles precisassem coser novas vestes. O homem, ele pensa que pode resolver questões sérias com paliativos, como a questão da alma humana. O homem pensa poder resolver a questão da sua alma com paliativos, mas Deus faz vestimentas de couro para aquele homem, enquanto o homem tem soluções temporais, momentâneas, Deus traz uma solução duradoura. Deus estava dizendo ali para aquele casal: olha, o problema de vocês só eu posso resolver. E Deus disse para você: o seu problema só eu posso resolver. Muitos irmãos acham que podem resolver os problemas da sua alma, como aquele casal pensou haver possibilidade de esconder a sua nudez com algumas folhas, mas Deus precisou trazer a eles vestimentas que fossem duradouras. Muitos pensam que podem cobrir a nudez da sua alma e as sequelas que o pecado trouxe por si mesmos, como aquele casal. Muitos acreditam que pelas boas obras, pela compaixão pelo carente, pela fraternidade, eu possa então alcançar a salvação. Mas se esquecem da palavra que diz em Efésios: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E o versículo 9 nos diz que não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Muitos pensam que, não conseguindo desenvolver uma vida suficientemente boa para produzir efeitos que possam retardar ou mesmo extinguir as consequências que o pecado lá no Éden trouxe à nossa vida, então o viver bem a esta vida, não conseguir viver bem a esta vida, então na próxima vida, na reencarnação, eu consigo expressar uma vida melhor, até ao ponto em que pelo alcance de bondade, de purificação, de aperfeiçoamento que eu alcanço através das muitas reencarnações pelas quais eu passo, então chego a uma forma de vida iluminado. Como referido, Cristo é essa pessoa que reencarnou tantas vezes e chegou no seu melhor. Só que se esquecem do que a palavra de Deus nos diz em Hebreus 9:27, e assim como ao homem está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo. O homem quer resolver a questão da sua nudez por si mesmo, mas Deus diz: olha, essa questão é comigo. Por isso o versículo 21 de Gênesis veio trazendo para nós: e fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu.
porque vocês arrumaram um problema, mas vocês não têm condição e competência de resolver esse problema. O problema da alma de vocês, só eu posso resolver. E Deus faz isso com amor quando Ele envia seu Filho Jesus. A quarta lição para a gente fechar essa palavra. A quarta lição que Deus traz aos nossos olhos, ao nosso coração, é que teve que haver morte e derramamento de sangue ali, já no primeiro momento da vida do homem, em favor do homem. Versículo 21 diz, como lido foi, que Deus então vestiu o homem de peles. Escuta, as peles foram tiradas de um animal. Um animal foi sacrificado para cobrir a nudez espiritual do homem. Porque não era a nudez física que incomodava, porque antes do pecado, como você viu, eles estavam nus e não se envergonhavam. Não havia dificuldade com a nudez física, mas houve dificuldade pela nudez espiritual. Quando desprovidos foram das vestes espirituais, quando seus olhos foram desprovidos da luz do Espírito Santo do Senhor, e as trevas dominaram então seus pensamentos e seu coração. Irmãos, escutem. Um animal foi morto, sua pele foi tirada, seu sangue foi espargido, por consequência do pecado. Mas não se tratava apenas de um pecado com consequências físicas. Por isso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista vai dizer acerca de Jesus, teve que vir ao mundo. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca, mas foi sacrificada no altar da cruz. Jesus, o Filho de Deus, é a solução. Jesus, o Filho de Deus, traz e gera para nós aquilo que nós, pelo nosso pecado, trouxemos a nós mesmos. Eu quero ler 3 versículos de Isaías, li um, mas eu quero ler 3 versículos de Isaías, quando ele descreve a missão de Jesus, a missão que Jesus veio cumprir aqui neste mundo devido ao pecado, devido a estarmos despidos. E eu gostaria que você analisasse a missão de Jesus, cada elemento da missão de Jesus. O que ele veio fazer aqui, realizar aqui em teu favor, porque você estava despido, ele vem te vestir, ele vem cobrir o seu corpo espiritual. Ele vem te dar possibilidade de se vestir da armadura do Pai. Ele te dá oportunidade de agora viver com vestes de louvor. E esse versículo, Jesus outrora aqui neste mundo leu esse texto e declarou que esse texto se cumpriu ali na pessoa dele. Maravilhoso, né? Isaías capítulo 61, versículo de 1 a 3 nos diz assim, escuta: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinza, olhos de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Então nós olhamos para esse texto e percebemos o que Jesus veio realizar.
para eliminar a nossa nudez. E o texto tão maravilhoso nos diz que ele veio então pregar boas novas, trazendo-nos boas novas de salvação. O texto nos diz que ele veio curar os quebrantados de coração. Onde há quebrantamento no coração, Deus não rejeita, e se Ele não rejeita, Ele toma pelas mãos, e se Ele toma pelas mãos, Ele cura. Jesus veio libertar os cativos e algemados, porque Ele é verdade. E como na oração Deus tocou no meu coração, a Bíblia nos diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, todas as algemas cairão. Todas as algemas cairão. O homem, ele, na sua mente criativa, elaborou algemas, só que ele mesmo se prendeu com elas, e a chave para estas algemas não estava no pensamento dele. Ele não entendia que ficaria preso, porque ele se acha tão senhor da sua história, que ele pensa que ele pode entrar em todas as mazelas e sair incólume, sair ileso. Só que quando ele entra pelas mazelas, ele se vê aprisionado. Mas Jesus vem e diz que ele veio libertar os cativos e os algemados. Ele veio apregoar o dia do Senhor, ou seja, o juízo vindouro. Ele veio apregoar o juízo. Ele veio consolar os que choram, que não são poucos, porque vivemos num mundo de indiferença, vivemos num mundo de racismo, vivemos num mundo de desamor, em que a iniquidade se agiganta e o amor se esfria. Irmãos, ele veio então consolar os que choram e coroar os que sofrem com luto, por uma coroa nos que de luto estão, diz o texto. Ele veio coroar com seu consolo, com a sua paz que gera uma plenitude, porque ela está além da nossa possibilidade de compreensão. O Senhor veio então manifestar através dessa coroa nos que estão de luto, trazendo a possibilidade de vida após a morte física, fazendo com que a consequência do pecado, que era morte física e na sequência morte espiritual, pudesse ser freada e ficar apenas na morte do físico, mas que aqui, estando mortos em delitos e pecados, pudéssemos então conquistar em Jesus a vida eterna, e morrendo no físico, pudéssemos alcançar vida. Por isso, coroar os que sofrem com luto, com a possibilidade da vida eterna. Escuta, converter o choro em riso, a consolar todos os que choram, a trazer alegria ao invés de pranto. O Senhor quer que você se alegre, é o que o apóstolo Paulo nos ensina: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele veio tirar a angústia do espírito, vestindo o homem com vestes espirituais, com vestes de louvor, porque nos diz o texto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiados. Ele veio trazer novamente a possibilidade para nós nos vestirmos de louvor, para que a nossa vida louve o nosso Deus, e assim a angústia seja espargida, seja tirada, seja extinguida do nosso ser. Não mais espírito angustiado, mas espírito quebrantado e cheio do poder da glória de Deus. Jesus morreu, querido. Ele morreu, o seu sangue foi derramado. Somos vestidos por toda a bênção que veio dele, quando o seu sangue foi espargido por nós, quando o seu corpo foi exaurido por nós.
quando um sacrifício foi feito para que a nossa nudez fosse eliminada. Hoje estamos aqui nesta manhã para celebrar a ceia do Senhor, exatamente porque esse Deus já no Éden começou a trabalhar em nosso favor quando nós deliberadamente desobedecemos a sua voz. É tempo de contrição, é tempo de exame para verdadeiramente nos posturarmos e analisarmos se Deus merece a nossa desobediência, a nossa rebeldia, o nosso virar as costas para os conselhos sábios e perfeitos dele. Vale a pena? Vale a pena por questões humanas, por questões temporais? Vale a pena desobedecer a Deus por uma ira, por uma birra, por algo que deu errado, por um sonho não conquistado? Vale a pena desobedecer a Deus? Por um assédio que vem e gera no seu coração um desejo por algo que você sabe que é fora da vontade de Deus? Vale a pena? Vale a pena se despir das coisas espirituais para se vestir de mazela e morte e condenação? Deus nos chama para participar da sua mesa nesta manhã, a participarmos da ceia do Senhor, porque vestidos de vestes de louvor, tendo outrora sendo despidos das vestes espirituais, fomos novamente vestidos por aquele que nos veste, o Cristo de Deus que veio ao mundo para remir-nos do nosso pecado. Glória a Deus por isso. Amém? Nós vamos participar da ceia e eu quero, nesta hora, convidar o Ministério de Louvor para estarmos juntos. Os irmãos que estão em casa podem participar da ceia. Os irmãos que estão aqui. A única coisa que o Senhor te pede é para que você examine-se a si mesmo. Olhe para a sua vida. Se há do que pedir perdão, peça. Se há motivos para se arrepender, arrependa-se. Derrama o teu coração, a tua alma no altar. Derrama-te diante do Senhor. Aprenda a tirar as alparcas do teu pé e saber que a presença do Senhor é sempre um lugar santo. Tire as alparcas dos teus pés. E as alparcas representam tudo aquilo que toca no chão, tudo aquilo que se suja, tudo aquilo que é impuro. Então tira, porque Deus não quer que você viva na presença dele de forma dúbia, mas que você seja somente dele, exclusivamente dele. Amém? Eu convido a todos os irmãos já batizados biblicamente, que estão em comunhão com Deus, sendo membros desta igreja ou membros de uma outra denominação, a participar da ceia do Senhor nesta hora, porque o Senhor Deus, Ele chama o seu povo, um povo que não tem uma bandeira denominacional, mas um povo que tem como único e suficiente Salvador o nosso Cristo na pessoa de Jesus. Aquele que vai participar da ceia, coloque-se de pé por gentileza. Quero convidar os diáconos aqui à frente, as
dos irmãos deixou de receber? Maravilhoso Deus. O Senhor pela cruz nos chamou, gentilmente nos atraiu com cordas de amor, como o profeta declara. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, naquela noite difícil em que traído foi, negado foi, ele tomou o pão, ele orou e agradeceu a Deus e disse que aquele pão representava o corpo dele, que seria entregue para que o homem despido das vestes espirituais pudesse novamente ser vestido, uma indumentária espiritual fosse posta sobre ele. Jesus então ora agradecendo ao Pai pelo corpo que será entregue. E nós vamos nesta hora orar ao Senhor, agradecer ao Pai pelo corpo de Jesus que foi entregue por nós. Manquívia, por gentileza, ore ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia estarmos na Tua casa, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu santo nome, Pai. Neste momento, Pai, queremos Te agradecer pelo Teu corpo derramado na cruz do Calvário pelos nossos pecados, Pai. Oh, Deus. Pela Sua morte, o Senhor nos trouxe vida e nós somos reconciliados com o Senhor. Amém. Muito obrigado, Pai, pelo Teu corpo derramado na cruz pelos nossos pecados, Pai. Que a cada dia possamos ser mais tementes ao Senhor e gratos ao Senhor pelo Teu sacrifício, Pai. Aleluia. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Comamos, queridos. Após terem comido, Jesus toma o cálice em suas mãos e mostra aos seus discípulos, dizendo que aquele cálice, aquele vinho que ali estava, simbolizava o seu sangue que seria derramado, um sangue que abriria um novo testamento, um sangue que traria novas páginas após Malaquias, trazendo um novo testamento, realizado no sangue de Cristo, uma nova aliança com seu povo, onde a lei e o pecado abundou, agora superabunda a graça na pessoa de Cristo pelo seu sangue carmesim, que nos purifica de todo pecado. E nós vamos agradecer a esse Deus pelo sangue espargido por nós, por todo o sofrimento, toda a dor que Jesus sofreu por nos amar. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Irmã Ronise, por gentileza, ore ao Senhor.
Amém. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu sangue derramado. Que a cada dia, Senhor, a cobertura, Senhor, do Senhor seja sobre nossas vidas. Que possamos viver, Jesus, glorificar a bendizer o teu nome. Amém, Jesus. Gratos ao Senhor por este tão grande amor. Obrigado, Jesus, pela morte. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nosso viver. Nós te agradecemos. Nós nos rendemos a ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Bebamos, irmãos. Glória a Deus. Vamos finalizar cantando Pela Cruz. Vamos esse pedacinho como término deste culto. Pela cruz me amou. Vamos lá. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, por mais esta manhã, pela alegria de celebrarmos um culto de adoração ao Senhor, pela bênção de participarmos da ceia do Senhor, por podermos olhar, ó Deus, para o nosso passado e nos vermos despidos, Pai, mas pela mediação em Cristo Jesus, pela mediação realizada pelo Cristo vivo, nós fomos então trazidos a uma nova vestimenta, e agora na indumentária espiritual, vestidos da armadura do Senhor, podemos te glorificar, e novamente a nossa vida reflete vestes de louvor. As nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos revelam a glória que o Senhor merece receber. Nós te glorificamos, Pai, e te bendizemos. Eu te agradeço pela vida da tua igreja, Pai, desta igreja reunida nesta manhã, aqui neste templo, no templo do lar dos teus filhos, em tantos outros templos espalhados pelo nosso Brasil. Eu te glorifico, Pai, porque primeiramente o culto está acontecendo no templo do coração de cada vida. Muito obrigado, Senhor, no nome precioso de Jesus. Nós te agradecemos hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.